pessoa que vai trazer a palavra hoje, a gente brinca muito, né? Tem gente que chama de Joyce Maia, né? Muito bem, irmã, muito bem, né? Mas queria chamar minha irmã Diaconisa Gi, que vai ser a porta-voz da palavra de Deus. Creio que Deus vai falar aos nossos corações através da filha dele. Elegância, né, Gi? Toque, 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 né? Só sapatilha, né? Só até faísca aqui, ó. Creio que Deus vai falar aos nossos corações através da Gisele nesta noite. Deus, aqui está a vida da Gisele, Deus, tua filha, Deus. Eu creio que tu tem levantado ela, Deus, para esse ministério da palavra. Tu sabes, ó Deus, eu creio, Deus, que tu tem uma palavra nas nossas vidas para a tua igreja, Deus, nesta noite, ó Deus. Desvazia ela dela mesma, ó Deus. Pai, que nesse momento o Senhor abre a janela dos céus, ó Deus, derrama uma unção dobrada, Deus, nesta noite, ó Deus. Que o Senhor venha falar com a tua noiva nessa noite, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Amém? Esquece o Joyce Maia. Eu ainda não cheguei no patamar dela. Vou chegar, irmãos, qualquer dia. Abram suas Bíblias em Apocalipse. Nossa, já fala que é Joyce Maia. Ainda manda abrir em Apocalipse, vocês vão pensar que é o quê, né? Apocalipse capítulo 2. Eu estava estudando a palavra e, na verdade, já acabei isso. Eu estava lendo um livro e tem uma parte do livro em que a escritora ela nos compara com as 7 cartas da igreja de Apocalipse. E eu comecei a me sentir maravilhada quando eu li, porque eu nunca tinha me imaginado com as características dessas igrejas. Não que a gente se ache o santo o suficiente, não que a gente, né? Não é isso. Mas os pontos que ela colocava no livro mexeram muito comigo. E eu, geralmente, quando eu prego, eu gosto muito de pregar o Antigo Testamento, né? E aí eu falei, Deus, eu vou falar sobre a Apocalipse capítulo 2, falar sobre a primeira carta ao Efésio. Eu queria falar sobre as 7 cartas, mas como não dá tempo, né? Quem sabe de uma próxima vez, eu vou falando, cada vez que eu pregar, eu vou falando de uma. Mas hoje eu quero falar dessa primeira carta escrita aos Efésios. Então abram sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 7, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos. Sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aumenta um pouquinho aqui para mim, Mateus, o retorno está bem baixo. Eu confesso que na semana passada, quando a Bruna pregou sobre a volta de Jesus, eu já estava com a minha pregação meio caminho andado. E aí, quando ela pregou e ela falou, não, no patamar está eu, a Gisele, o irmão João, eu falei, pronto, agora eu vou falar da carta de Efésios, vou falar, ai, agora é. Mas eu confesso assim que eu tenho reparado o quanto Deus tem nos alertado, o quanto Deus tem falado. No domingo a pastora também veio falando de quem você é filho, né? E Deus a cada dia vem nos alertando. E o interessante, eu fui estudar sobre essa igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma cidade, né? Aliás, a cidade de Éfeso era um centro mais importante da Ásia Menor.
Rotas de comércio regional se estabeleceram ali e a cidade possuía um excelente porto natural. Tinha um templo magnífico dedicado à deusa Artemis, que é a deusa Diana, né, para os romanos, que era a deusa da fertilidade, e era conhecido como centro de culto pagão e magia. Paulo visitou Éfeso no final da sua segunda viagem missionária, deixando Priscila e Áquila para continuar o ministério. Em sua terceira viagem missionária, Paulo passou 3 anos lá, o qual se tornou um centro de radiação do evangelho para o resto da província. Paulo escreve aos Efésios quando foi preso pela primeira vez em Roma, mas não para tratar de problemas específicos de uma igreja ou para corrigir erros sobre falsos ensinos. Pelo contrário, Paulo proclamou os recursos que eles haviam recebido, de modo que pudesse cumprir o propósito geral de Deus. Paulo também esclarece sobre a unidade dos judeus e os gentios, tornada possível através de Cristo pela obra da cruz. Por que eu quis ler para você sobre a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha um coração receptivo. Era uma igreja, embora a cidade fosse uma cidade... Obrigada. Embora a cidade fosse uma cidade pagã, tinha seus rituais de magia, eles também tinham um coração receptivo. Paulo, quando esteve lá, que deixou Priscila e Áquila, que começaram a pregar, quando Paulo voltou, já haviam muitos crentes naquela cidade. E eles tinham sede de aprender, eles queriam mais, eles queriam de Jesus. Eles eram um povo, o povo de Efésios era um povo muito receptivo. Tanto que quando ele fala que, quando Paulo escreve para Efésios, não é para corrigi-los. Na verdade, quando Paulo escreve para Efésios, ele vem falando, olha, usa as armaduras que você tem, a sua luta não é contra carne nem sangue, olha, o que prevalece é o amor, amo os gentios, porque eles têm tanto quanto vocês o direito pela glória de Deus. E os Efésios, eles eram um povo receptivo, eles cumpriam tudo aquilo. E eu achei interessante, porque eu falei, nossa, é verdade, eu não tinha reparado isso. Toda vez que Paulo escrevia era para repreender a igreja, era para dizer dos costumes, era para falar dos falsos ídolos e tudo mais, e para Efésios não. E aí eu fiquei imaginando como nós somos tão parecidos com eles. Né? Como nós somos assim, bem parecidos. Nós somos um povo receptivo, somos um povo que ouvimos a palavra, que queremos andar segundo a vontade de Deus. Somos um povo como Efésios. Como o povo de Efésios. E aí no versículo 2 ele fala assim, eu sei das tuas obras, do teu trabalho, da tua paciência, e que não podes sofrer maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo nome e não te cansastes. Eu conheço as tuas obras. Olha que interessante. Quando Deus repreende a igreja, ele fala, eu conheço as tuas obras. Eu sei que você olhava os falsos profetas e falava, ei, sai daí. Você, como eu falei até na escola dominical, julgava através da palavra de Deus. Olhava tudo aquilo e falava, não, isso aqui está errado. Você não pode viver na prática do pecado. Deus vem falando que ele conhecia as obras do povo de Efésios. Como ele conhece as minhas e as suas. Às vezes a gente lê Apocalipse e acha que não é pra gente. Nossa, que povo fraco, né? Nossa, que povo isso, que povo aquilo. Esse povo somos nós. E quando ele vem falando assim, eu sei das tuas obras, eu fiquei imaginando, eu sei do teu trabalho. Eu sei das tuas obras e do teu trabalho. Irmãos, ele não está falando para crente que vem para a igreja e fica sentado no banco sem fazer nada. Ele não está falando para pessoas que acham que são crente porque, meu Deus, eu vou para a igreja todo religiosamente, quarta e domingo. Não, ele está falando, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho. Eu sei que você participa do evangelismo, que você prega o evangelho onde você está, que você lê a minha palavra, que você alimenta os pobres e necessitados. Eu conheço as tuas obras. Eu sei de tudo isso que você faz. Sei que você não concorda com aqueles profetas que se levantam para pregar contra a minha palavra. Sei que você é contra, sei que você luta pelo meu nome. Eu conheço você. Será que nós estamos nos autoanalisando dessa forma? Ou será que a gente está lendo e falando, é mesmo, né? Deve existir um povo assim mesmo.
Que olha, vou te falar, não faz nada. Aliás, faz se achando que está fazendo. E eu coloquei assim, eles faziam coisas certas, ou pelo menos achavam que faziam. Cumpriam seus compromissos, não se deixavam induzir com falsas doutrinas, julgavam pela palavra, não mediam esforços para cumprir a vontade de Deus, mas estavam sendo religiosos, como muitas vezes eu e você somos. Quantas pessoas vocês já viram assim? Eu sou super crente, então eu posso te repreender, eu posso falar de você, eu posso tudo. Quantas pessoas você já viu assim? Quando ele fala, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, é porque ele te conhece, irmão. Ele me conhece, porque ele sonda os nossos corações. Ele sabe se você está fazendo tudo isso porque você tem um compromisso para os homens ver que você está fazendo, ou se você está fazendo de todo o teu coração. Enganar os homens é muito fácil. É muito fácil. As pessoas acharem que você é super crente, é muito fácil. Mas a Deus ninguém engana. A igreja de Efésios fazia... O povo de Efésios fazia tudo corretamente. Era um povo que amava os gentios. Judeus amando gentil, naquela época, isso é loucura. Hoje, para a gente ouvir isso, parece ser muito fácil. Mas naquela época, judeu e gentil viver junto era quase impossível. Mas o povo lá de Efésios era um povo que tinha um coração bom. Sabe aquele povo bonzinho? Que, olha, tinha um coração ensinável. Achamos que porque vamos à igreja, porque cumprimos nossas obrigações, não adoramos a ídolos, não aceitamos com os escarnecedores, não, cumprimos as regras que não foi imposta, está tudo bem. Não, olha, o pastor confia em mim, porque eu trabalho com as mulheres, eu dou aula na escola dominical, eu danço, eu prego. Não, então está tudo bem. Eu falei que essa semana, assim, Deus tirou para só me dar chapuletada. Eu fui dar aula na escola dominical e eu tinha que falar sobre o quê? Não deixe apagar o espírito. E quando você fala de não deixe apagar o espírito, você tem uma vida de oração? Você se alegra com a promessa de que Jesus vai voltar? Essa é a tua verdadeira alegria? Você consegue ver tudo pelos olhos da graça? E eu falei, obrigado, Deus. Aí, né, depois você vai lá, começa a orar. Deus, o que o Senhor quer falar? Deus fala nada mais, nada menos. Volta para o primeiro amor. Será que nós estamos nos acostumando a viver com Deus? Será que a presença dele hoje é tão... Nós cantamos aqui. E o levantar das minhas mãos. As pessoas não levantam as mãos. E sabe o que eu acho mais impressionante? É que se um cara vier com um revólver te assaltar e falar para você, põe a mão para o alto, teu braço pode estar doendo, irmão, mas tu vai ficar lá com a mão para cima com medo de morrer. Mas nós estamos acostumados com a presença de Deus. Parece que nós estamos achando que a salvação é obrigação de Deus. Eu não preciso fazer nada, eu já aceitei Jesus. Pronto, está tudo bem. Achei muito interessante a pastora pregando no domingo, falando, oi, você já ganhou a tua salvação, mas você vai passar aqui no trono, você vai passar pelo tribunal de Deus. O que você tem para mostrar para ele? Quando Deus vem falando de que conhece o seu trabalho, Ele vem falando para você, irmão, e para mim que somos crente. Em Mateus 7:21 fala assim, muitos naqueles dias dirão, Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu curei, eu falei em línguas, eu dancei, aí já é minha parte. Eu dancei, eu preguei, eu orei, e Ele vai olhar para você e falar, afasta de mim, eu não te conheço. Você já parou para imaginar isso? Você já parou para imaginar que você acha que está fazendo tudo certo porque você está cumprindo com os seus compromissos e que, de repente, o que Deus mais quer de você, você não está dando, que é você mesmo? Eles pensavam que podiam enganar a Deus cumprindo as regras, embora
embora suas atitudes estarem intactas, tinham perdido o fervor. As atitudes dele estavam certas. Então, vamos trazer para os nossos dias. Eu vou para a igreja toda quarta, domingo de manhã, domingo à noite, eu não perco o culto. Ah, vai ter não sei o quê. Não, eu vou também. Ah, eu vou também. Eu estou nesse ministério, mas eu chego no meu horário, eu faço a minha parte, eu levanto de manhã, eu oro, eu faço. Eu estou cumprindo com os meus compromissos. Então Deus está olhando para mim. Eu não sei você, mas eu já tive uma época da minha vida em que, para eu fugir dos meus problemas, eu fazia tudo na igreja. E eu achava que assim eu estava agradando a Deus. Então, para eu não ter que vivenciar algumas coisas, eu estava na igreja de segunda a segunda. Não que eu não gostasse. Eu gostava. Se eu pudesse, eu continuava, né? Mas é que eu não posso. Eu gostava de estar. Mas a finalidade de estar realmente era fazer a vontade do Pai ou fugir dos meus problemas? Porque quando você volta para casa, seus problemas continuam lá. Você está fazendo o que é a vontade de Deus ou o que é a sua vontade? O povo de Efésios, eles cumpriam tudo que mandavam. Tudo que Paulo dizia que era correto, eles cumpriam. Tudo. Mas, no versículo 4, ele fala: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, quer versículo mais dolorido do que esse? Quando eu cheguei no versículo 4, para eu passar por 5, eu demorei um pouquinho. Porque eu fiquei me imaginando como que eu era quando eu aceitei Jesus. Faz pouco tempo, não faz muito. Só quase 30 anos. Mas eu fiquei me imaginando como eu era. E aí eu fiquei pensando: Deus, o que eu tenho feito para ti? Como está o meu coração realmente? Eu preciso voltar para o primeiro amor. E eu coloquei aqui: Deus quer muito mais. Deus quer muito mais a nós do que os nossos esforços. Talvez você não precisasse fazer nada do que você faz, se somente o seu coração tivesse voltado para Ele. Irmãos, entenda bem. Não vai a partir de amanhã falar para o pastor: pastor, agora eu não vou fazer mais nada, tá? Agora eu vou ficar só sentado. Não é nada disso. Mas eu queria que você se lembrasse de como você era quando você aceitou Jesus. Primeiro amor. Gente, sabe aquele filme que passa na sessão da tarde, do Primeiro Amor? Aquele filme novo, que já passou 350 vezes. Até os meus filhos já assistiram. Se bobear, meus netos vão estar assistindo. Aquele amor que aquela menina tinha para aquele menino. Sabe, assim, tipo, nossa, tudo era aquilo, tudo é flores, tudo é bonito. Porque o primeiro amor é assim. Não tem defeito, é aquela coisa genuína, sabe? Só que aí vai passando o tempo, vamos trazer isso para um relacionamento. Você começa a namorar, tudo é lindo, né? Aqui ninguém, só algumas pessoas, né, namoraram, outras não. Você começa a namorar e tudo é lindo. Você fala: nossa, é o meu sapato, é a tampa da minha panela. Aí passa um mês, ainda é tudo lindo, porque primeiro mês, gente, tudo é lindo. Vamos combinar. Não tem defeito. Nossa, se for o menino, ele te trata super bem. Se ele falar: ai, olha, eu preciso sair, eu te levo, amor, eu vou te buscar. Aí vai passando o tempo. Vai passando o tempo. Você começa a se acostumar com a pessoa. Aí, às vezes, você vai falar assim: amor, você pode me levar? Ah, não dá para tu ir de bicicleta? É que hoje vai passar um jogo na televisão. Isso namorando. Aí, tudo bem. Aí, não, mas eu quero casar. Tá bom, aí chega aquilo. Aí é outra coisa nova, é outro passo novo da sua vida. Aí começa aquilo tudo, aqueles preparativos, aquele amor, aí casa. Passa um mês, 2 meses, porque é assim também, irmão. Você pode namorar 10 anos. Quando você casa, tudo muda.
Difícil, porque quando você briga, você namora, você briga, cada um vai para sua casa. E quando você casa, tá tudo lá debaixo do mesmo teto, não tem como fugir mais. Aí você casa. No começo é tudo lindo também. Ele faz tudo para você, ele até lava a louça. Olha que bonitinho. Passando o tempo, parece que essas coisas vão se esfriando. O que não poderia acontecer, né? Mas acontece, vamos ser sinceros. Acontece. Nós temos que alimentar isso todos os dias. Será que é diferente com Deus? Quando ele fala assim, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, eu imagino que eles começaram a se acostumar com Deus. Eu imagino que eles viraram religiosos. Sabe, eu não sei se você já foi católico, eu já fui. Quando você vai lá se confessar, o padre fala para você lá, sei lá, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, e seus pecados vão ser perdoados. Reza um terço inteiro lá, não sei quantas vezes, seus pecados vão ser perdoados. Tipo, fácil assim. Parece que o que está acontecendo com a gente é isso, a gente está se acostumando com Deus. Quando, na verdade, nós deveríamos nos sentir constrangidos na presença dEle. E aí no versículo 5 ele fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. E eu coloquei aqui, lembra de onde você caiu. Tente se lembrar de onde você estava. Tente se lembrar o que você fez. O que fez você se apaixonar por Jesus? Foi quando Ele te estendeu a mão? Foi quando você se sentiu amado de verdade? Foi quando você descobriu que Ele poderia perdoar os seus pecados e você poderia começar de novo? Tente se lembrar o que fez você amar tanto esse Deus. Eu não sei você, mas quando eu me converti, eu tinha 14 anos. E o que me fez ir para Jesus foi, na verdade, um vazio que eu tinha tremendo. E eu procurava preencher esse vazio em várias religiões. Então eu já fui na messiânica, eu fui na católica, eu só não fui nos mormons porque eles não deixaram. Mas eu queria ir também. Eu fui espírita e ia para o centro de macumba mesmo, irmão. Eu tinha 14 anos, mas eu ia. Eu gostava de estar ali. Só que, nada preenchia o vazio que eu tinha dentro de mim. E quando eu fui para a igreja, foi só eu, irmãos. Meus pais não eram cristãos, meus irmãos não eram cristãos. E eu fui. Fui com as minhas amigas, gostei. Até foi uma briga, porque eu fui, aí o irmão não fez o apelo, eu voltei para casa. Nossa, tão triste de não poder ter aceitado Jesus naquele dia. Fui no outro culto de novo, o irmão não fez o apelo, eu falei para minha amiga, fala para ele que eu quero aceitar esse Jesus. E aí ela me levou lá na frente para ele orar, eu aceitar Jesus. E parece que tudo mudou. Eu voltei para casa, parecia que, nossa, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu cheguei em casa, eu queria falar de Jesus para o meu pai, para minha mãe. Eu queria falar de Jesus. Eu ia para os lugares, na minha escola, na minha rua, e eu queria falar de Jesus. Eu não sei o que te levou para Jesus. Às vezes foi, sei lá, uma doença, às vezes foi um parente doente, ou porque você sentia esse vazio, eu não sei. Eu sei o que Deus está dizendo aqui na palavra dele, que nós precisamos voltar ao primeiro amor. E quando ele fala assim, lembra da onde você caiu. É como se ele falasse assim para você, ei, sabe aonde foi aquele ponto que fez você estagnar na minha presença? É aí, ó. Quando eu comecei a orar e falar para Deus assim, Senhor, eu quero voltar para o primeiro amor. Deus, o que está acontecendo com a minha vida? E eu comecei a chorar, comecei a chorar, e Deus olhou para mim, Deus falou só assim, era só isso que eu queria. Eu queria que você entendesse que você depende de mim. O seu dia vai passando, irmãos, você vai aprendendo, você vai fazendo, você vai estudando, e você vai começando a confiar muito mais em você do que em Deus. Esse é o maior erro das nossas vidas.
Para mim, é muito fácil dançar. Porque é uma coisa que eu gosto. E é uma coisa que eu me sinto adorando a Deus assim. É minha zona de conforto. Eu adorar. Porque a luz está apagada, ninguém está me vendo. Então eu nem ligo. Aí quando você fala, não, Gisele, você vai ministrar. Todo mundo fala que não parece, mas eu fico nervosa. Não porque ministrar seja mais importante para mim do que dançar. É porque dançar eu já faço há alguns anos, não precisa dizer quantos. Né? Já faço há alguns anos, então se torna mais fácil. Eu não sei o que está se tornando mais fácil para você. Eu não sei aonde Deus está te lembrando agora que você caiu. Caiu não é caiu em pecado não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, não vai começar... A irmã está chamando todo mundo de pecado. Não, pecador a gente é mesmo. Não é nada disso. Eu só quero que você se lembre de onde foi que a tua comunhão com Deus se quebrou. Aonde foi que você começou a entrar na tua zona de conforto e começou a achar que só orar na tua casa, só ler a Bíblia, tá bom para você. Eu quero que você comece a se autoanalisar e ver se realmente você está fazendo o que é a vontade de Deus ou a tua vontade. Porque foi desse jeito que Deus falou comigo. Eu quero que você tenha a oportunidade de parar e se autoanalisar. Talvez a tua vida seja tão corrida, talvez o teu dia seja tão corrido que você não tenha o tempo de parar e se autoanalisar. Talvez porque você trabalhe muito na igreja, ou talvez porque você trabalhe muito fora. Eu não sei. Mas você não está tendo esse tempo de se autoanalisar. E Deus está te dando a oportunidade hoje. Para. Lembra de onde você caiu. Lembra de onde foi que você perdeu o primeiro amor. Lembra de onde foi que você começou a achar que tudo que você está fazendo está bom. Não precisa mais. Tá bom. E aí ele fala assim, arrepende-te. Arrepende-te. Arrependimento é uma mudança de atitude. Quando decidimos deixar o pecado e fazer a vontade de Deus. Irmão, vamos combinar que o que é a zona de conforto para nós não é algo chato, né? Vamos combinar que nesse friozinho, quem não quer ficar em casa, debaixo da coberta, assistindo uma Netflix, um filminho, comendo pipoca. Só eu gosto de comer pipoca. Ó, glória a Deus, mais uma, tá vendo? Na minha casa nós somos fanáticos por pipoca. Quem não quer? Quando a gente fala de se arrepender, a gente pensa logo no quê? Não, eu preciso me arrepender. O que eu estou pecando? Isso aqui é um pecado mortal. É disso que eu preciso me arrepender. Sabe qual é o arrependimento aqui? Ele pode ser simples. De repente, ele pode ser o tempo que você passa no teu celular. De repente, pode ser o tempo que você passa na TV. De repente, pode ser simplesmente o fato de você não perdoar o teu irmão. O fato de você não conseguir amar. Esse arrependimento aqui é aquilo que você acabou de lembrar aonde você caiu. Mas não é assim, irmãos, olha, eu me arrependo, Jesus, hoje eu quero largar, eu vou me arrepender. Mas aí quando eu saio, a gente esquece. Porque o pecado é gostoso, irmãos. Ele não é chato, ele não é ruim. Ele é gostoso. Porque se ele fosse feio, ou se ele fosse ruim, ninguém ia pecar, a gente ia ser tudo santo. Esse livro que eu estava lendo, ele fala assim que nós acarretamos muita coisa do jardim do Éden, de Eva. Ele faz uma ilustração que eu acho muito interessante, ele fala assim, se põe no lugar de Eva. Ela vivia naquele paraíso, era tudo maravilhoso. Quando ela comeu do fruto e deu para Adão, eles saíram, eles foram expulsos do paraíso. E aí eles tiveram filhos, né? Adão teve que trabalhar, tiveram lá Caim e Abel. Quando Caim mata Abel, ele fala assim, imagina como Eva se sentiu.
ela vivia no paraíso. E talvez, se ela não tivesse dado do fruto, os filhos dela poderiam estar lá no paraíso e poderiam estar vivos. Quando a gente fala de se arrepender, irmãos, é se arrepender, mudar a nossa atitude, largar. Então, se eu estou sendo uma pessoa preguiçosa, eu preciso parar de ser essa pessoa preguiçosa. Se eu estou sendo uma pessoa religiosa, eu preciso parar de ser essa pessoa religiosa. É fácil? Claro que não, irmãos. Se fosse fácil, todo mundo ia ser super crente. E ele fala assim, volte à prática das primeiras obras. Volte às práticas das primeiras obras. Aliás, eu coloquei aqui ainda no arrependimento. O cristão, quando tropeça, precisa se arrepender e pedir perdão e não se acostumar com o pecado. Isso aqui também eu acho muito interessante. Nós temos o grave defeito de nos acostumarmos com os nossos erros. Ah, eu já errei mesmo. Ah, vou continuar assim mesmo. Deus vai me perdoar. Ou, caramba, eu vou ceder ao pecado. Mas depois eu peço perdão para Deus, está tudo certo. Tenha um coração ensinável para aceitar a correção e obter mudança. Diga sim. Sim, eu quero mudar, Senhor. Sim, eu aprendi. Eu já sei aonde eu errei. Eu sei onde eu caí. Volte às primeiras práticas. Volte a praticar as obras como no princípio. A mudança de atitude produzirá frutos. Como era a sua vida quando você conheceu Jesus? Você devorava a Bíblia? Procurava momentos para estar sozinho com Ele? Eu achei interessante quando eu coloquei isso aqui, eu fiquei me lembrando de mim. Quando eu me converti, eu queria ir para tudo quanto era vigília. Gente, como eu gostava de ir na vigília. Mas eu queria ir para a vigília, não era porque eu queria estar lá orando a noite inteira. Vocês não estão entendendo. Eu queria ver Deus falar através dos irmãos lá. Eu queria ser batizada com o Espírito Santo, porque eu imaginava que eu tinha que falar em línguas de qualquer jeito. Então eu queria estar naqueles momentos. E nós, quando eu me converti, eu era de uma igreja pequena, então acabava o culto, muitas vezes nós ficávamos com o violão, os jovens ficavam lá e a gente ficava até de madrugada cantando e louvando e tal, e orando, querendo que o demônio se manifestasse para ficar lá repreendendo o demônio. Tipo, eu queria ter essas experiências com Deus. Era engraçado, mas eu queria. Nossa, porque a gente falava, né, na igreja que eu era, a gente falava do batismo com o Espírito Santo. A gente falava, eles acreditavam que o batismo com o Espírito Santo era quando você falava em línguas. Então, eu queria ser batizada com o Espírito Santo, eu queria falar em línguas a todo custo. Então, eu queria Deus, eu queria buscar Deus, queria, porque eu queria essas coisas para a minha vida. E eu fiquei me autoanalisando se eu continuo dessa forma. Ou se eu já me acostumei, ou se o que eu já aprendi está bom para mim. Volte de onde você caiu e tente ouvir a voz de Deus novamente. Não espere ter vontade, haja com vontade. Essa frase ficou assim, eu ia até postar ela, depois eu falei, não, vou deixar falar ela lá. Quando eu pregar, depois eu posto. Não espere ter vontade para mudar, porque você não vai ter. Você não vai ter vontade. Aliás, você até vai ter vontade, mas se você não der o primeiro passo, você vai continuar do jeito que você está. Sabe aquela pessoa que fala assim para você, ai, ora por mim, ai, é que eu não estou me sentindo bem, ora por mim. Aí você fala, tá bom, vou orar. Aí depois você fala, então, vamos marcar um dia para gente. Ah, não, hoje não vai dar. Olha, amanhã vai ter um culto de oração, vamos lá. Não, não vai dar, eu tenho uns negócios para fazer. Porque você só quer o Senhor da bênção. Aliás, você só quer a bênção, o Senhor da bênção você não quer. Não espere você ter vontade de mudar, porque você não vai ter. Então você dá o primeiro passo, mesmo sem você ter vontade, que Deus vai te ajudar. Porque é assim que funciona com Deus. Ele não vai te pegar e falar assim, ei, vem cá, vai, muda agora. Não.
Porque se ele fizesse dessa forma, ele não ia falar no dia do julgamento para algumas pessoas assim: eu não te conheço. Não espere ter vontade, haja com vontade e os sentimentos surgirão. Não espere ter vontade de orar. Porque se você esperar, você não vai ter. Ore. Ajoelha. Fica ali sem falar nada. Fala assim para Deus: ei Deus, estou aqui. Estou aqui, Senhor. Me ajuda. Eu não sei nem o que falar. Porque quem não ora, vamos combinar, irmãos. Quem não ora, quando ajoelha, não sabe nem o que fala para Deus. Não tem essa intimidade com o Pai. Talvez ache até que precisa ter palavras bonitas para falar com Deus. Então, mesmo sem você ter vontade de orar, ajoelhe. Fala: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Deus. Fala comigo. De repente, quando você vier até a igreja, você está tão cansado. Uma vez eu escutei isso e é verdade. Você está tão cansado, ou a tua cabeça está tão cheia de problema, que começa o louvor, você está assim, ó. Pensando em outras coisas. E uma vez eu vi um irmão pregando e ele falou assim: mesmo que você não tenha vontade, cante. Porque o louvor vai ficar no teu subconsciente. E mesmo quando você começa a cantar sem vontade, daqui a pouco você está com as mãos levantadas, daqui a pouco você está chorando, porque o Espírito Santo vai te aquebrantando. Então, mesmo sem ter vontade, louve. Mesmo sem ter vontade, leia a Bíblia. Mas o diabo, ele fica jogando na tua cabeça assim: vou ler para quê se eu não entendo? Mesmo sem entender, leia. O Espírito Santo não pode te lembrar de algo que você não conhece. Se você não lê Bíblia, o Espírito Santo não pode te lembrar da palavra que você leu. Como é que você vai lutar no mundo espiritual com armas espirituais se você não conhece nem a Bíblia? Você acha que é só orar e falar assim: Deus, me reveste com o teu capacete, com a tua couraça, com o teu escudo, com a tua sandália? Você sabe o que é o escudo? Você sabe o que é a couraça? Ou você ouviu alguém falar e aí você está pedindo para Deus te revestir? Sem ter vontade, leia, ore, louve. E não é só quando está na igreja não, irmãos. É na tua casa. Porque o culto começa lá. Senão você só vai adorar a Deus quarta e domingo das 7 às 9. Só. Então começa na tua casa. Você não tem vontade? Coloca lá um louvor no teu celular e começa a cantar. A vontade vai surgir. Você não tem vontade de ler? Começa a ler o Novo Testamento. Vai lá no livro de Tiago. É um livrinho facinho, gostosinho. Você vai ler, vai ficar lá: ai, como Deus é bonzinho, bonitinho. Começa a ler, mesmo sem ter vontade. Começa a orar: irmã, mas eu não consigo, eu ajoelho. O máximo que eu consigo ficar lá é 5 minutos. Amém, glória a Deus, Deus conhece teu coração. Hoje tu vai ficar 5, amanhã tu vai conseguir ficar 10. E Deus vai começar a falar no teu coração de uma forma que você vai sentir tanta vontade de orar, que você vai lembrar que lá no teu primeiro amor era o que você mais queria fazer. Era orar, sentir a presença de Deus, sentir Ele falar contigo. Deus vai começar a te lembrar de tudo isso. Desculpa, irmãos, eu nunca venho trazer uma palavra muito fácil. Mas o que eu posso fazer? Eu falei isso na escola dominical, é assim que Deus fala comigo. É dessa forma. Aí ficam falando que eu sou a Joyce Maia, porque ela só prega desse jeito. Helena Tanuri também, ela só prega assim. O que eu posso fazer? Eu queria pregar diferente, porque aí, irmãos, pensa, quando a gente traz uma palavra, primeiro Deus fala com a gente. Então machuca primeiro aqui, dói aqui. Ainda bem que eu não prego toda semana, olha que bênção. Deus vai mesclando, olha só que glória, que aleluia. Não espere você ter vontade, haja com vontade, porque é isso que Deus quer de você. E ele fala assim no final do versículo: quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, e se não te arrependeres.
O catiçal, o candeeiro, tem versão que fala do candeeiro, ele alimenta a luz. Se põe no lugar, se coloca aí, que você é uma lamparina. Se ninguém colocar lá a querosene para acender, você vai apagar. Pode até colocar um pouquinho, vai ficar lá aceso, mas uma hora o querosene acaba. É como se Deus tivesse vindo aqui e falado assim: ou você lembra de onde você caiu e você se arrepende, ou eu vou tirar a minha presença de você. Você já se imaginou, irmão, vivendo sem a presença de Deus? Eu não sei se todos aqui são crentes, mas se você também não é, a vida que você vive não deve ser muito fácil, porque a minha não era. Então, se não é fácil, aliás, se é difícil com Deus, imagina sem Ele. Não, mas eu acredito em Deus, eu sei que Ele é meu Pai, eu sou boazinha, eu ajudo as pessoas, eu dou de comida para as pessoas, eu dou alimento, levo nas casas, eu sou mó legal, não faço nada de errado, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para balada, eu sou uma pessoa boa. Só que a palavra de Deus fala que eu preciso confessar Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Então, se você acha que você vai ser salvo por obras, desculpa, não queria te desanimar, mas você vai para o inferno. Quando ele fala que se a gente não mudar, ele vai mover o candeeiro, ele vai tirar a presença dele das nossas vidas, irmãos, isso é muito forte. Eu não sei você, mas eu não quero viver sem a presença de Deus. E se Deus está nos alertando, irmãos, não é engraçado, porque as coisas de Deus não são engraçadas, elas são certas. Se você pegar todas as pregações que estão vindo, Deus só está nos alertando. Deus vem só nos alertando, só nos alertando. E eu acho que a gente ainda não escutou. A gente ainda não aprendeu. Porque senão ele já tinha mudado o rumo da palavra, né? Mas parece que a gente ainda não aprendeu. Depois de tudo isso que você escutou, você acha que você tem alguma semelhança com a igreja de Éfeso? Será que você não é crente que nem eles? Nós, né, irmãos? Porque eu me coloco no mesmo lugar. Ele continua no mesmo lugar, nos esperando para falar conosco. Quando Deus, Ele vem nos repreendendo, é porque Ele nos ama, irmãos. Se o pai, que só fala assim para o seu filho, é fácil você ver, né? Sabe aquele pai que só fala assim para o filho? O filho fala, me dá. Ele fala, não, filho, não, me dá. E ele fala, tá bom, filho, pega. Para você não chorar, eu vou te dar, pega. Dá para imaginar como que é essa criança, né? Bonitinha, super educada, não tromba em ninguém, não pisa no pé de ninguém, porque os pais dela fazem a vontade dela toda é direito. Pai foi feito para ensinar, para educar. E quando você olha para Deus como teu pai, é assim que Ele olha para você. Filho, eu te amo, mas eu preciso te educar. Eu preciso te corrigir. Eu preciso te dizer hoje, filho, que você precisa voltar para o primeiro amor. Eu preciso te dizer hoje, filho, que eu não quero tirar a minha presença de você e por isso eu estou te alertando. Por isso eu estou te cutucando. Para que você entenda que você depende de mim, não de você mesmo. No versículo 7 fala assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aquele que perseverar, que conseguir enxergar os seus erros, que conseguir mudar, a esse darei o privilégio de se alimentar da árvore da vida. Você entendeu o que Deus fala aqui? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer,
ao que renunciar, ao que hoje conseguir parar para se autoanalisar, aquele que se arrepender, parar de picuinhazinha, coisinha de gente que não tem o que fazer, de crente que só quer leitinho, né? Porque tem crente que só quer leitinho, gente, isso aqui é para comida para gente que quer feijão com arroz, que já quer sair do leitinho. Quando você parar com tudo isso, quando você se arrepender, quando você voltar às tuas práticas, parar de querer tentar enganar Deus, se mostrar santo só para o pastor e para a igreja, quando você parar com tudo isso e você conseguir vencer, porque é você que tem que vencer, irmãos. Deus não vai fazer por você. Deixa eu te falar também isso. Desculpa ser portadora dessa notícia. Mas Ele não vai fazer por você. Você vai ter que dar o primeiro passo. Você vai ter que agir. Quando você vencer tudo isso, olha só o que ele fala. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Irmão, você sabe onde está a árvore da vida? No jardim do Éden. Onde ninguém mais entrou depois que Adão e Eva saiu. Ele fala só isso para você. Ao que vencer, eu vou dar de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Olha que lindo. Eu não sei você, mas eu já fiquei imaginando como que seria o paraíso, né? Tipo, nossa, como será lá? Né? Como que era? Devia ser maravilhoso. Aí às vezes eu fico com uma raiva da Eva. Falo logo, nossa Eva, como tu é ridícula, cara. A gente podia estar lá agora, todo mundo. Será que a gente ia estar lá? Se não fosse a Eva, podia ser eu ou você. Para comer do fruto. Querer ser igual a Deus. Ou semelhante a Ele. Olha só, Eva não tinha o Espírito Santo. Ela ouvia Deus lá no jardim, ela e Adão passeando. Hoje você tem o Espírito Santo. Qual é a diferença? Ou você acha que o Espírito Santo é menos Deus do que Deus? Ele está contigo todos os momentos da tua vida, irmãos. E o que você tem feito com Ele? Tem apagado Ele dentro de você? Ou tem deixado Ele transformar a sua vida? O que você tem feito? Deus só está te pedindo, volte ao primeiro amor. Não perca a essência. Essa vida que nós apegamos aqui não se compara com a vida que nos espera no reino dos céus. Se a tua esperança está na vida que você vive aqui, se a tua esperança está em viver melhor aqui do que na glória, parabéns para você, você está no caminho certo. Agora, se você entende que a vida que você vai viver será eterna e que será muito melhor do que essa, aproveita a oportunidade para voltar para o primeiro amor. Deus não vai te bater, não vai te puxar, vai até aí pelo meio da igreja e vai te pegar pela orelha. Ele vai fazer você se autoanalisar. Pensa, filho, um pouquinho. Onde você caiu? O que está te atrapalhando de você estar no meu primeiro amor? Será que é a tua vida no teu trabalho? Será que é a tua vida secular? Será que é lá na tua escola? Sabe quando eu fico mais chateada? É quando a pessoa tem filho e ela fala assim, eu não posso porque o meu filho não deixa. Eu não vou porque o meu filho é muito bagunceiro. Eu não... Dá vontade de falar, que nem uma vez escutei falar assim, irmão, teu filho veio para ser bênção. Se ele está sendo maldição, então pede para Deus levar ele. Tem uma irmã que ela fala assim, eu acho muito interessante, eu ainda não falei isso pro meu marido, mas vou falar. Ela falou assim pro marido dela. O marido dela estava meio querendo atrapalhar ela de fazer a obra, colocando... E é crente, viu, irmãos? Crente. Colocando empecilho, não vai fazer, você está saindo, você está... E ela falou assim, olha, vou começar a orar para Deus tirar a pedra de tropeço da minha vida.
Se você quiser me atrapalhar de fazer a obra, eu vou orar para Deus te fulminar. Misericórdia, irmãos. Mas ele ficou com medo, ele parou. Ele falou, opa, não, eu não quero morrer agora. Eu não sei o que está te atrapalhando. Na verdade, eu não sei nem por que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Deve ser porque você está precisando como eu. Deve ser porque Ele quer realmente que você volte ao primeiro amor. Que você se lembre de onde você caiu. Que você pare de se acostumar com Deus, porque nós não temos que se acostumar com a presença dEle. Nós precisamos nos constranger com o amor dEle. Sabe assim, de você falar, meu Deus, como que Ele me ama eu sendo tão falha, tão podre, tão pecador. Como que Deus ainda olha para mim e tem compaixão de mim? Tipo assim. Porque se fosse por você mesmo, todo mundo ia para o inferno, irmão. Na minha primeira frase para Deus, eu falo assim para Ele quando eu oro, Deus, obrigado pela tua misericórdia. Porque se o Senhor não fosse misericordioso, coitada de mim. Porque o Senhor me mostra o meu erro hoje, parece que amanhã eu já esqueci. E eu estou fazendo a mesma coisa. Para. Volta para o primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Está te faltando oração? Ora mais. Está te faltando leitura da palavra? Lê mais. O que eu gosto na Projeto é que é uma igreja que tem muito estudo. Tem estudo para tudo. Se você quiser, ó, tem reunião de homens, tem reunião de mulheres, tem escola dominical, tem culto, tem discipulado. Só não aprende quem não quer, irmãos. Não fica achando que vai descer o fogo do céu e vai te consumir e vai mudar a tua vida hoje para amanhã. Tomei a fórmula mágica e mudou. Não vai. O que transforma as nossas vidas é a palavra de Deus. Se você não lê, você não tem intimidade com Ele. Como é que você quer que a tua vida seja transformada? Se lá atrás você via milagres, se lá atrás você via maravilhas, é porque você estava mais próximo de Deus. Eu não lembro que idade que eu tinha, mas eu não tinha nem 18 anos. Eu fui para um culto em São Paulo com o Benihim. Ele estava lá no estádio, fecha os ouvidos dos meus filhos. A maior loucura da minha vida. Eu fui, né, sem dinheiro para voltar, mas a gente se juntou todo mundo e foi. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu não fiquei tão perto do palco, até porque a gente chegou tarde. Eu vi paralítico andando. Eu vi o cara cego sendo curado. No momento que eu vi, eu fiquei assim, que nada, isso aí deve ser tudo combinado, né? Porque o cara veio lá dos Estados Unidos. Mas não era não, irmãos. Por que hoje em dia a gente não vê mais? Eu voltei, tá, irmãos? Voltei no ônibus do pessoal da igreja, tudo direitinho. Foi bem legal. Mas foi uma experiência que eu gravei na minha vida. E hoje parece que esse Jesus é outro. A gente não vê cura, a gente não vê milagre. Por quê? Será que é porque Jesus não quer curar mais? Ou será que é porque nos falta fé? Será que é porque a gente não está mais lá no primeiro amor?